Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Vamos trazer aqui um vídeo hoje falando sobre uma questão muito interessante, porque seguidamente eu recebo mensagens, questionamentos, exatamente em cima de uma questão importante que eu posso aqui resumir numa frase: por que os bons morrem antes? Por que as almas encarnadas, que são cordatas, que são benévolas, que são do bem, morrem mais cedo, na média, do que aquelas almas endurecidas, recalcitrantes, que se comprazem no mal, que fazem tantas maldades? Parece que essas almas nunca morrem. Aliás, a alma não morre, mas a morte, como conhecemos, seria então a alma não desencarna, aquele corpo continua animado e continua aprontando. Antigamente se ouvia um ditado popular que dizia: praga ruim não morre. Não necessariamente direcionada a seres humanos que não são boas pessoas, mas inclusive quem trabalha na terra, e eu sou da terra porque eu nasci e me criei no interior, trabalhando a terra, cultivando, produzindo, para se alimentar, para sustentar. E naquela época, a gente aprendia desde criança que tinha as ervas daninhas, e tinha algumas que no dialeto italiano se chamava de peste, porque era uma peste. Eram ervas que, por mais que a gente arrancasse, elas continuavam a brotar. Elas criavam raízes e era difícil de eliminar. Então, eram as ervas mais duras de serem erradicadas. Tinha algumas espécies, algumas variedades de ervas que era preciso arrancar do chão e colocar alto do chão, como a gente cultivava mais o milho, porque era o alimento para as pessoas e para os animais. Então, na haste do milho tinha as folhas, desde o chão até o topo, até o pendão, e a espiga estava sempre lá numa altura intermediária, um pouco acima da metade. Mas aquelas folhas abaixo da espiga, elas eram folhas bastante resistentes, então nós arrancávamos as ervas daninhas e colocávamos em cima, entre a haste do pé de milho, na verdade é o pé do milho, que é uma haste, e a folha. Então ali a erva daninha não tinha água, não tinha terra, e ela então se obrigava a secar, porque era de fato uma praga. Praga ruim não morre, mas é uma forma de expressão que simboliza também a vida dos humanos. Nós vemos certas pessoas que, ao nosso parecer, são verdadeiros crápulas, e no entanto não desencarnam, aquela alma continua ali aprontando. Então a pergunta que vem é: por que os bons morrem antes? Por que aquelas almas boas desencarnam antes? Às vezes não chegam nem a uma certa idade. E aquelas almas ruins, malévolas, que se comprazem no mal, continuam e continuam e continuam. Parece que tem vida eterna. Mas tem uma explicação para isso, e é uma explicação bem lógica, dentro da espiritualidade, dentro daquilo que nós conhecemos como evolução de uma consciência, de uma alma, porque a alma é uma consciência, cada pessoa tem uma consciência. Não tem nada a ver com o conhecimento, com sua atividade cerebral. É uma consciência onde ela tem, lá no seu íntimo, a noção das coisas. Aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é ético, aquilo que não é ético.
Todos os encarnados, todos os humanos têm esta prerrogativa, chamada consciência, que determina aquilo que deve ou não deve fazer. Aquilo que deve ou não deve praticar. Porque a consciência acusa quando não é lícito. As pessoas às vezes se escondem por trás de uma narrativa de não apto mentalmente, conscientemente, não é responsável pelos seus atos. Sim, existem algumas pessoas que de fato não têm responsabilidade, porque elas não têm como tomar consciência das coisas. Mas são raras as pessoas, e elas estão ali inclusive para se penitenciar ou até por um propósito de alma, para evitar que cometam alguma coisa que vai depois prejudicar na ascensão da alma. Então elas vêm numa penitência, numa limitação. Mas a maioria, eu diria que 99,9% das pessoas tem plena consciência do que faz. Não há desculpas. Esconder-se atrás de alguma deficiência, eu diria que é mais uma desculpa, porque essa deficiência realmente não é tão grande ao ponto de impedir que aquela pessoa tenha o discernimento das coisas. Nós temos as pessoas boas que desencarnam jovens, ou mesmo na fase adulta, numa idade ainda útil, poderiam ficar mais tempo. Então, vamos ver por um outro ângulo o porquê dessas coisas que às vezes não são compreendidas acontecem. O que a alma está fazendo aqui no planeta Terra? Obviamente ela tem encarnações anteriores, então ela já faz muito tempo que está aqui. Ela aceitou vir para esta escola de almas, experienciar a sua consciência, limitada, obviamente, mas mesmo no limite mínimo, ela é uma consciência, uma centelha de luz, um átomo semente, um fragmento de um átomo semente. Ela tem a luz. E ela vem aqui e encontra num planeta escola uma quantidade enorme de matéria-prima escura, ou matéria escura, como queiram, e ela precisa trabalhar essa matéria escura, produzir alguma coisa positiva com aquela quantidade pequena de luz. Ela recebe todas as garantias do amparo e que ela um dia vai conseguir vencer todas as provas e ascensionar, se transformar no mestre ascenso. Esta é a escola chamada Terra, uma das poucas que produzem e criam, transformam almas em mestres ascensos. Muitas almas desejariam enviar seus fractais, um fractal dela, a fim de experienciar esse planeta escola maravilhoso. Vindo aqui, tem as tentações, os desvios, as curvas da estrada da vida. E a alma tem o seu lado sombra, que é o seu ego, sempre a proporcionar oportunidades para que a alma se atrase, porque o ego ele desaparece de uma forma mais ou menos genérica quando a alma ascensiona. E ele quer sobreviver, porque ele é uma energia. Então ele proporciona que a alma cometa o máximo de desatinos possíveis, porque assim ela permanece mais tempo aqui nesse planeta. Estamos agora finalizando a transição planetária e as almas encarnadas na Terra estão fazendo as suas últimas experiências. O plano de alma prevê qualquer coisa que tenha que ainda aprender, que tenha que resgatar, que tenha que cumprir como missão também. Suas provas e suas expiações, de um modo geral. A alma que vem para este planeta, nesta atual encarnação, ela vem finalizar o seu curso preparatório para a ascensão.
é o último ano letivo desta escola. A boa alma, ela quita os seus débitos, suas pendências, termina suas provas, suas expiações, e ela não precisa mais ficar aqui no final da transição planetária. É como se fosse uma escola normal que nós já conhecemos. O aluno já está aprovado mesmo sem as últimas provas. Por que a alma teria que ficar presa a um corpo que sofre, que dói, que tem calor, que tem frio, que tem necessidades? Quando a alma livre do corpo material, ela não tem nenhum sintoma de desconforto, porque ela não tem o corpo da matéria. Ela tem o corpo etérico, que é o corpo da alma, que não tem dor, não tem sofrimento, não precisa de cuidados. E é uma consciência também mais elevada, de dimensões acima da terceira. Pelo menos a quarta, mas já na quinta também. Atualmente as almas que desencarnam, elas estão geralmente na quinta, ou então elas permanecem com a frequência da terceira, mesmo estando na quarta, e tem que ir para o exílio. Porque agora finaliza a sua jornada de aprendizado. O bom aluno não precisa fazer as últimas provas. Não precisa fazer recuperação de matérias. Não precisa fazer pesquisas, trabalhos. Não precisa frequentar a sala de aula. Ele já está aprovado. Tem a liberdade de escolha. Quer ficar mais um pouco? Quer ir embora? Para que ficar sofrendo? Lembrando que a alma, sempre que desencarna, ela vai para uma dimensão não mais material como a terceira dimensão. E ela não tem dor e sofrimento. Ela está muito bem. Se sente bem. Então seria um castigo manter uma alma encarnada sem a necessidade. Por isso a boa alma desencarna muitas vezes antes, nem sempre, obviamente, mas na maioria, na média, ela desencarna antes. E isso é visível. Vocês podem, mesmo fazendo uma pequena pesquisa mental, olhando ao seu redor as experiências, as vizinhanças, as famílias, os amigos, vocês veem isso. Não é uma utopia, é uma realidade. A alma está liberta, é como se fosse uma prisão enquanto ela está encarnada. Então ela ganha o habeas corpus, o salvo-conduto, dá a sua liberdade. Às vezes a gente fala aqui a sua carta de alforria. Ela está liberta. Olha como é diferente quando nós entendemos as coisas. Por que a alma teria que ficar presa numa prisão se ela está livre porque ela cumpriu o seu tempo? Seria até uma injustiça desejar que aquela alma ficasse mais um tempo na prisão. Só porque eu vou ficar, só porque os outros vão ficar. Então, olhando por esse ângulo, nós podemos entender que é um mérito da alma desencarnar antes, e não um prejuízo. Já aquela alma devedora, ela ainda não cumpriu a sua pena, não terminou as suas provas, ela ainda não está pronta para a ascensão, então ela precisa de mais tempo, então ela tem oportunidades. Assim como aquele aluno que ainda tem as últimas provas, e mesmo assim, não tendo a média, ele tem ainda a segunda época, tem a recuperação, vai se dando oportunidades. Por que o Criador seria tão mau de não dar oportunidade às suas crias de completar o ciclo para ascensionar também? Porque caso contrário, elas vão ser exiladas para planetas ainda de provas e expiações e precisarão de milhares e milhares de anos. Muitos precisam de centenas de milhares de anos para completar o aprendizado entre encarnações sucessivas no mundo de dor e sofrimento, como era aqui até agora. Então aquela alma que não desencarna, ela está
recebendo oportunidades para que ela se ajuste à frequência da nova Terra. Porque não há outra encarnação nas provas e expiações aqui nesse planeta. Esta é a última e derradeira oportunidade. Então vamos supor que você é uma boa alma e deseja que aquela alma ruim desencarne porque ela está incomodando. O Criador, ele não tem nenhuma mágoa com ninguém, ele apenas ama toda a sua criação. E ele diz, olha, você tem mais uma chancezinha ali, vamos dar um tempinho a mais, mesmo que seja numa prisão, porque o corpo da matéria é uma prisão da alma, mas você tem oportunidade. Vamos te dar mais uma pequena oportunidade, mais uns 5 anos, 10 anos. Vê se você vai cair na real e fazer a sua parte, o teu processo. Então, as boas almas morrem antes, desencarnam antes, porque elas estão prontas. E aquela que não é ainda uma boa alma, ela ainda precisa de mais um tempo. Tem algumas pessoas que têm karmas e ainda não quitaram os seus karmas. A boa alma, ela faz tudo para merecer uma redução do tempo do karma. A alma que não é boa, nesta atual encarnação, ela nada faz. Então ela ainda precisa de mais oportunidades, mais dor, mais sofrimento, mais tempo. É um tempo precioso. Podia estar lá no bem bom. Está aqui. Tem aquelas almas que são suicidas de últimas encarnações e elas precisam completar o tempo, independente se são boas almas ou não. Elas vêm para completar aquela parte que faltou na última encarnação, que elas se suicidaram. Então ela ia viver na última encarnação 80 anos, ela encurtou para 50, então ela vem e desencarna agora nos 30. Completa. Se faltava um ano, completa um ano. Se faltava 10, completa 10. Então tem muita gente que nós conhecemos que passam pela morte do corpo, como é o desencarne da alma, em tenra idade, precocemente, porque estão fazendo o pagamento da sua dívida, que nada mais é que um karma, porque não passou na prova do suicídio da última encarnação e precisa, na última, ou talvez algumas antes da última, não importa, e agora precisa completar. Porque não há mais tempo de fazer todo o processo que nós conhecemos, o processo da alma suicida. Teria que ainda passar por aquela fase de preparação no lar Legião Servos de Maria, longo período de preparação, de ajuda aqui na Terra aos encarnados, aqueles que têm a tendência de cometer o mesmo ato, e depois voltar a encarnar e passar na mesma época, na mesma idade corporal, pelas mesmas dificuldades que provocaram a atitude na outra vida. Não há mais tempo. Então elas podem vir como entrantes, ou podem nascer como é o método tradicional, e viver aqueles anos que faltam, e completar o seu prazo de experiências encarnado. Aquelas almas que se comprazem no mal, elas ficam mais tempo também aqui, encarnadas, porque na medida que elas não fazem nenhum esforço para se lapidar, vai se dando oportunidades, porque é assim que a providência divina trabalha.
E elas entram num processo que eu chamaria de areia movediça. Todos vocês sabem o que é areia movediça. É interessante porque em certos lugares do planeta existem areias movediças. E quem sabe o que é, sabe também do grande risco de alguém entrar dentro de um chão onde existe um poço de areia movediça. É como se fosse uma poça d'água. Tem de vários tamanhos, de diferentes tamanhos. Qualquer coisa que entre ali não consegue sair. Quanto mais se mexe para sair, mais afunda. É uma coisa horrorosa isso. Então as almas encarnadas que se comprazem no mal, além de ter a oportunidade de continuar mais tempo encarnadas, que não é um benefício, é uma oportunidade de recapitulação. Fica mais tempo numa dimensão de dor e sofrimento, porque no outro lado do túmulo a alma não tem mais dor. Ela passa aqueles períodos, obviamente, de arrependimento, quando ela não é uma boa alma. Ela passa por certas dores, porque ela ainda tem uma reabilitação lá às vezes, mas depois que a alma passou essa fase, a quarta dimensão, que é a nossa dimensão, eu chamo de apêndice da terceira, é uma maravilha. A alma se sente muito bem, está no paraíso. É muito mais gostoso. A quinta dimensão, então, não se compara. E acima da quinta, cada vez mais, se transforma num mundo muito melhor. Então, aquela alma que ainda permanece aqui, está tendo oportunidade, mas se ela não faz o mínimo de esforço, ela acaba caindo numa areia movediça. Obviamente, é uma simbiologia, não é uma realidade de uma areia movediça que é real. A areia movediça existe de fato e é matéria, e animais e pessoas e qualquer coisa que caia lá dentro, se não tiver uma ajuda imediata, vai afundar, vai para o fundo. E puxa, suga, é uma coisa realmente extraordinária. Então as almas que se comprazem no mal, elas entram num movimento comparado com uma areia movediça. Quanto mais elas agem nas suas ações que não são éticas, mais ela afunda. E se ela não tomar consciência disso em tempo, não há mais saída. Vai acabar desencarnando, sem a frequência da nova Terra, não vai fazer a sua ascensão, e agora é uma encarnação definitiva. Então essa alma vai acabar no exílio, num planeta ainda de provas e expiações. Seria o prejuízo maior que uma alma da Terra pode obter, porque o exílio significa repetir todas as experiências aqui na Terra feitas anteriormente e nesta encarnação atual, e tudo novamente. Quanta dor, quanto sofrimento, quanto atraso. Porque, como se diz, e alguém já questionou isso, mas então a alma regride? Não. A alma não regride. O aprendizado que ela tem, ela tem. Mas ela se permite a fazer círculos e dar voltas intermináveis. Porque são centenas de milhares de anos. Não é uma encarnação. Eu não tenho essa informação, então eu não posso confirmar, mas eu acredito que nenhuma alma exilada agora da Terra consegue retornar numa única encarnação num outro mundo de provas e expiações.
Parece que aqui na Terra teve, sim, exilados de capela que fizeram uma encarnação, algumas almas, uma porcentagem pequena, e conseguiram a frequência, porque eram outros tempos. A energia da galáxia Via Láctea que nós habitamos não é mais a mesma do tempo dos exilados de Capela, por exemplo. Porque Capela era um planeta aqui da galáxia Via Láctea. É um planeta da constelação de Cocheiro, ou Cabra. Em algumas línguas, como o italiano, a constelação de Capra. Mas, enfim, é a mesma constelação. Capela é esta constelação chamada de Cocheiro de Capra. Um planeta daquela constelação, num tempo remoto, toda a galáxia sofre um upgrade energético agora, junto com a Terra, porque a Terra faz parte da galáxia. Então, na verdade, não é a Terra, toda a galáxia faz um movimento energético de ascensão, de frequência. Então, não é mais como o tempo de Capela. Vamos entender isso. Não dá para usar como parâmetro. Parece-me que os exilados da Terra realmente vão passar longos períodos, muitas encarnações, para poder atingir consciências de quinta dimensão e fazer a ascensão antes do final da transição daquele planeta onde vão, porque são vários planetas, não é um só. Existem almas que precisam de mais tempo, outras que precisam de menos tempo, no momento que são exiladas. Então, cada uma vai para o seu planeta escola de acordo com o seu grau de consciência. É como numa escola tradicional que nós conhecemos, o aluno que reprova no terceiro ano vai voltar para um nível de terceiro ano. Não vai voltar para o primeiro ano. Algumas almas se perderam de tal forma que precisam voltar, mesmo estando um pouco mais adiantadas, tem que voltar lá para o jardim de infância. Porque elas se comprazem no mal de tal forma que tudo que elas aprenderam não tem serventia. Então precisa refazer o aprendizado. Mas regredir não porque elas têm aquela consciência. É uma maneira de compreender, isso também não tem muita importância. Então a areia movediça é um mecanismo oferecido para aquelas almas que foram dadas tantas e tantas oportunidades. Eu diria todas as oportunidades. E ela não quer. Não quer se redimir. Então ela é atraída para essa areia e vai sumir. A última tentativa da alma encarnada, agora, às vezes, a única chance que ela tem é passar pela tribulação do polimento de sua consciência, não importa qual a situação, mas a alma precisa evoluir. A alma é uma consciência elevada. Então, mesmo que seja um fractal dessa consciência elevada, ela é uma energia, uma expressão de consciência acima da nossa mente cerebral, do nosso sistema neural. Porque o corpo material, esse corpo que nós temos, ele vai ainda se decompor mais uma vez, caso a alma desencarne antes do final da transição. Se chegar no final da transição, ela vai seguir em matéria para a quinta dimensão. Então a tribulação vai oportunizar para que a alma se eleve
porque a mente é limitada. A nossa mente é o nosso ego. O nosso ego não quer mudança. Nunca quis. A alma quer a evolução. Então há sempre uma disputa ali entre a alma, que é a nossa consciência, e a nossa mente barulhenta. Mas agora nós temos que calar essa mente, dar oportunidade para a nossa consciência se expandir e se elevar. Porque se assim não fizermos, vai ser tarde demais. Não há uma pressão externa, como alguns alegam. Eu sinto muita pressão para fazer este final de ascensão, de transição planetária. Me sinto pressionado, pressionada. Bom, se você se sente pressionado ou pressionada, é um sentimento teu, uma interpretação tua, porque a alma não é as pessoas, não é o externo que está te pressionando, é a tua alma. A tua alma está te dizendo, escuta, você não vai fazer o que você precisa fazer? Você vai permitir com que essa tua consciência, que sou eu, vá para um planeta de provas e expiações, que perca essa oportunidade? Então há, sim, de certa forma, uma pressão, mas é uma pressão interna da própria alma. Querer achar desculpa, querer achar culpados, não vai resolver o problema. A tua alma é você. E ninguém tem o direito de interferir no teu processo. Obviamente, cada alma encarnada pode praticar o bem e a caridade, o amor incondicional, a compaixão, o respeito. Quantas vezes temos oportunidades de auxiliar pessoas que nos pedem auxílio? Mas o limite é o livre-arbítrio do outro. O outro quer, ele pediu, se não pediu, o máximo que nós podemos fazer é fazer uma intercessão, interceder, pedir para os nossos guias mais elevados que nos amparam, que possam clarear aquela consciência para que ela encontre soluções para o seu próprio bem. Mas nós não podemos passar disso. Intercessão não é intervenção. Intercessão é fazer algo em favor de alguém, mesmo que ele nem saiba, de preferência. Apenas o interesse, a compaixão. O amor que nós podemos enviar para essas pessoas e respeitar o seu livre-arbítrio e a sua escolha. Mas quando nos pedem ajuda, sim, aí é outra história. Aí entra a caridade, porque é o momento que aquela alma, aquela consciência se abriu para o novo, para a oportunidade. Então nós devemos estar atentos de não deixar passar batido essa oportunidade de auxiliar aquele que nos pede. Principalmente quando ele está pedindo, porque ele está pronto. É o momento que a alma dele abre uma janela para que possa entrar a luz. E esse é o momento de muitas almas agora, e nós, vocês que estão aqui nesse grupo, por que vocês estão aqui? Porque vocês têm essa afinidade com esse tipo de informação, com esse nível de consciência, e vocês estão prontos. Não tenham medo. Vocês estão prontos para socorrer, para ajudar. Não precisa ter tantos cursos, não precisa ter tanto conhecimento, nem ter uma sala de terapias, nem fazer disso uma profissão. Mas é necessário que você esteja onde você estiver, do jeito que você puder,
seja no atendimento como certos terapeutas, seja apenas no oferecimento de um trabalho voluntário, como em centros espíritas, em centros de Umbanda e mesmo individualmente, enfim, em trabalhos mediúnicos, em qualquer situação, se você pode dar um auxílio, pode ajudar, pode contribuir, tudo que nós fazemos para os outros retorna. Não é só o mal que a gente faz para os outros que volta para nós. O bem também que a gente faz volta para nós. Então, visto tudo isso, por que perder as oportunidades? Se você está aqui trabalhando, você é uma boa alma, já completou a escola, então pode ir para casa, não precisa mais frequentar a escola. Então você vai desencarnar, como nós falamos no início deste vídeo. Sim, de certa forma seria uma lógica. Mas se você está fazendo algo e está sendo útil para o plano maior, será que a providência divina não diz, opa, esta alma ali está pronta, não precisa mais frequentar a escola, já está prontinha para um novo nível, um outro nível mais elevado. Mas tem alunos ali que estão se beneficiando da sua cooperação, ele está cooperando com os demais, está servindo, está ajudando. Para que vamos tirar ele da escola? Vamos deixar ele ali, ele está fazendo um papel secundário, não necessariamente do mestre, dos mestres que estão na aula, mas está dando uma ajuda muito importante. Vamos deixar ele mais um pouquinho, porque ele está sendo proveitoso. Então, se tem gente que não quer desencarnar, porque mesmo que esteja pronto, então vou fazer o mal para ficar mais tempo. Bom, aí você vai fazer o mal e vai ficar mais tempo mesmo. Vai ficar mais tempo aqui na Terra e muito mais tempo no outro mundo de provas e expiações. Mas você pode escolher, em vez de fazer o mal, fazer o bem, daí você vai ficar mais um pouco. E vai para a nova Terra. Aí seria uma maravilha. Vamos pensar em tudo isso. Vamos pensar nessas possibilidades. Vamos olhar para dentro de nós e ver como estamos. Como estamos agindo, como estamos intencionando, quais as nossas intenções. Porque tudo está dentro de nós. Não há nada fora. É ilusão querer encontrar explicação lá fora. Tudo está aqui. Muito dentro de nós, muito íntimo. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.